E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um relançamento da editora Conrad. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre histórias gerais de Wellington Serbeck e Flávio Colim, que está ganhando pela editora Conrad uma edição comemorativa de 20 anos dessa obra, que foi originalmente concebida nos anos 90, né, finalzinho dos anos 90, mais precisamente no ano de 1998, e foi publicada de forma independente pelo Wellington Serbeck em 2001, porque, pasmem, ele não encontrou, naquela época, uma editora que estivesse disposta a bancar a publicação de Histórias Gerais. Hoje seria inconcebível que um trabalho desse calibre não encontrasse uma editora, mas foi assim que aconteceu naquela época, em 2001, quando o Wellington ele teve que utilizar o seu próprio dinheiro para colocar esse gibi na praça. E ainda bem que ele o fez, porque assim o povo pôde conhecer Histórias Gerais, o talento do Wellington como roteirista e, sobretudo, o talento do Flávio Colim, não é mesmo? Esse quadrinho ganhou tudo que é prêmio naquele ano em que foi publicado, né? O Wellington ganhou o prêmio de roteirista, ganhou o prêmio de quadrinho do ano, o prêmio Ângelo Agostini foi para ele também, também foi para o Flávio Colim, né? O prêmio de melhor desenhista, enfim, ganhou tudo que era prêmio e com razão, porque, como eu disse, é um quadrinho incrível. Mais tarde foi publicado finalmente por uma editora, né? No caso a Conrad, em 2007 ou foi 2008, e depois foi publicado pela Nemo, e foi nessa época que eu conheci e li pela primeira vez o Histórias Gerais, e agora está saindo novamente pela Conrad, né? Voltou para a sua primeira casa editorial para uma edição super caprichada de 20 anos, né? Que não poderia deixar de contar com diversos extras. Conta com uma introdução escrita pelo próprio Wellington Serbeck, uma introdução que data, né, da época do seu lançamento. No final do livro a gente vai encontrar muitos extras, tá? Mas não é aqueles extras para encher linguiça, sabe? Para fechar caderno, para você poder mandar o livro para gráfica, nada disso. São extras que são realmente relevantes, começando por uma espécie de pós-fácil, né, do Wellington Serbeck. A gente vai encontrar também alguns designs de personagens que foram criados pelo próprio Wellington, que depois tiveram o visual refinado pelo Flávio Colim. A gente vai conhecer um pouco do método de trabalho dos dois, né? Porque, lembre-se, o quadrinho ele foi originalmente concebido em 1998, ou seja, num período pré-internet ou pré-popularização da internet, né? Hoje em dia é comum você ver roteirista e artista, os dois conversando o dia inteiro via Zap Zap, mas naquela época não existia isso, né? Então a comunicação entre o Wellington e o Flávio Colim, ela se dava principalmente via interurbano, né, que custava caro, mas sobretudo via correspondência. Então, por exemplo, quando o Wellington enviava para o Flávio Colim o seu roteiro, junto com esse roteiro ele mandava uma página com o quadrinho mais ou menos diagramado, né? Ele já era uma espécie de um começo ali, né, um rascunho, e a partir desse desenho o Flávio Colim fazia as suas pranchas. Então é muito interessante você ver essas páginas lado a lado, sabe? A edição da Conrad traz isso e é muito bacana para você estar realmente por dentro da concepção, né, do quadrinho. A gente também vai ter a reprodução de algumas correspondências, né? A última correspondência, na verdade, que o Flávio enviou para o Wellington, agradecendo a ele pela oportunidade, elogiando o talento do Wellington como roteirista, e essa é uma parte que pessoalmente me doeu o coração. A gente vê o Flávio Colim agradecendo ao Wellington por ter remunerado ele corretamente, diferente dessas editoras relapsas que tem por aí. Então nesse momento eu senti um pouco de vergonha, né, do nosso mercado editorial naquele momento. Estou contente de ver que a gente mudou bastante e a gente está em um momento em que os artistas eles são mais valorizados e melhores remunerados, sabe? Mas é também com um pouco de revolta que eu li aquilo, de ver um cara como o Flávio Colim, né, um grande ícone dos quadrinhos nacionais, perceber que esse cara não era, sabe, devidamente, sabe, pago, e que ele precisa agradecer por isso em uma carta, sabe? Isso eu achei muito triste, né, de ver isso aí. Porque a gente sabe que Flávio Colim era um cara que ele respirava quadrinhos e que ele, sabe, deixou de ganhar muito mais dinheiro fazendo outras coisas para se dedicar a essa paixão, porque era realmente isso que era
os quadrinhos para o Flávio Colim, né? Era realmente uma paixão. E é muito bom a gente ver essa paixão sendo finalmente recompensada, né? Mesmo que póstumamente, com novas edições, nesse caso de Histórias Gerais, mais o Terror do Inferno Verde, que foi publicado recentemente pela Pipoca Nanquim, e muitas outras coisas que vão vir aí no futuro. Tenho certeza que aos poucos toda a obra do Flávio Colim vai acabar sendo reeditada no Brasil. Esse quadrinho ele surgiu como uma iniciativa pessoal do próprio Wellington Serbeck, que naquele momento tinha acabado de finalizar o seu curso de História na UFMG e que tinha lido naquele momento o Grandes Sertões Veredas, né? E que, inspirado, né, pela epopeia do Guimarães Rosa, foi procurar outros clássicos da literatura brasileira escritos por caras como Ariano Suassuna, Graciliano Ramos, e que ele ficou com vontade, então, de fazer um quadrinho. E quando você quer fazer um quadrinho que aborda um tema tão brasileiro, que se passa no interior de Minas Gerais, que fala sobre o cangaço, os bandoleiros, né? Um quadrinho com esse tema, naquela época, não poderia ser desenhado por outra pessoa, senão Flávio Colim, né? Então, o Wellington Serbeck entrou em contato com o Flávio, apresentou para ele o projeto e pagou ao Flávio Colim do próprio bolso, e só então que ele ia se preocupar em procurar uma editora, né? E como eu disse já no início, não foi fácil, demorou até ele conseguir isso, né? Primeiro ele teve que bancar o projeto, a impressão, teve que fazer esse quadrinho acontecer do próprio bolso. E eu queria fazer um parênteses, eu acabo falando aqui nesse vídeo muito sobre a arte do Flávio Colim, por conta dessa empolgação, né, com o revival da sua obra, as reedições. É um artista que merece, com toda razão, ser celebrado, mas o trabalho do Wellington Serbeck em Histórias Gerais também é digno de nota, tá? O Flávio Colim, ele não brilha sozinho. O roteiro do Wellington tá à altura da arte do Colim. É realmente assim um trabalho muito, muito bom que ele fez aqui, um roteiro afiadíssimo, que merece a sua atenção, tá? Então esse livro aqui, ele não é apenas um artbook muito bonito, não. A história também anda junto, né, com a arte. Então, quando isso acontece, é o melhor dos mundos. Histórias Gerais traz 6 histórias que se passam na década de 20 em Minas Gerais, no norte de Minas Gerais, em uma cidadezinha fictícia, e a gente vê um jornalista que chega lá, vindo de Belo Horizonte, que vem para fazer uma reportagem, né, sobre o Mortalma e o seu bando. Mortalma é o cara que mete medo na cidadezinha, né, é um cara meio lampião, vamos dizer assim, e a gente vai saber um pouquinho sobre, na primeira história, evidentemente, sobre quem é o Mortalma. E aí já chega a primeira característica desse quadrinho, que é a coisa do realismo mágico, que é muito forte na literatura de Ariano Suassuna, por exemplo, né? Quando a gente vê o Alto da Compadecida, quando os personagens vão contar as histórias, elas nunca são factuais, né? É um povo sem estudo, com uma imaginação super abundante, ultra religioso, e isso acaba influenciando o modo como eles percebem a realidade, como eles distorcem ela. Então todo mundo que o jornalista entrevista nessa cidadezinha para entender quem é esse tal do Mortalma conta uma história diferente, né? E isso é uma das coisas mais charmosas que a gente tem aqui nesse livro, né? Ver como a imaginação do homem do sertão ela é fértil, né? Então a gente vai saber mais sobre o bando do Mortalma, o bando rival, vai saber o que é que aconteceu com esse jornalista, e a partir de então a gente vai ter diversos contos, né, que no final são todos interligados, mas são contos curtos que falam sobre que se passam em diferentes períodos e são focados em diferentes personagens, mas como eu disse, está tudo interligado. Esse é um dos poucos trabalhos do Flávio Colim que chegou a ser traduzido e publicado em outros países, tá? Foi publicado na Espanha antes mesmo de ser publicado no Brasil, e foi publicado também na França, né, com o título de Le Brigand do Sertão, pelas edições Sarbacane. E uma curiosidade para vocês, esse quadrinho ele foi exposto durante todo o ano de 2020 na mediateca do Musée Quai Branly, que é um museu de antropologia, né, um museu de artes e cultura da África, Oceania, Américas e Ásia, um museu que fica em Paris, que é um dos melhores museus que tem na cidade, já fui e recomendo fortemente. E naquele ano eles estavam fazendo uma espécie de volta ao mundo em quadrinhos, em que eles selecionavam grandes quadrinhos de grandes autores de
todo mundo, e esse do Flávio Colim e do Wellington Serbeck era o único exemplar de uma obra brasileira exposta nesse museu, né? Então eu também achei isso muito bacana e que mostra o peso e a importância desse quadrinho, né, para o Brasil e para o mundo, né? O sertão brasileiro, ele é um lugar que é propício a essas grandes histórias, essas grandes sagas e que chama a atenção dos autores de todo mundo, né? Eu acho que o mais conhecido autor a ter feito um quadrinho sobre o sertão foi Hugo Pratt, né? Que escreveu O Homem do Sertão, uma edição italiana, essa aqui é a edição francesa, né? Que teve o título adaptado para A Macumba do Gringo, que eu achei meio nada a ver esse título, mas enfim. O Hugo Pratt fez um quadrinho sobre o sertão, né? Em seguida, o seu pupilo, Vianello, ele também fez um quadrinho intitulado Sertão, né? Então, teve o Herman, que fez Caatinga também. Esse aqui eu não tenho mais na minha coleção, mas assim, o sertão é um lugar propício a grandes histórias, e Histórias Gerais é uma dessas grandes histórias, escrita magistralmente pelo Wellington Serbeck, com grande arte do finado Flávio Colim. Beleza, pessoal? Então acho que é isso, não sei se eu posso falar muito mais, acho que eu falei pra cacete, esse vídeo vai ficar longo. A pré-venda dessa edição comemorativa de 20 anos da Conrad já tá na Amazon, tá com um desconto bem bacana lá, vou deixar o link na descrição, e se você nunca leu, eu recomendo fortemente, é realmente assim um quadrinho que merece estar na sua coleção. Beleza, pessoal? Agora sim, eu vou ficando por aqui, como sempre. Não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.